Vamos falar, começando lá em Provérbios capítulo 25. Acredito que muita coisa boa da parte de Deus vai vir para a sua vida quando você praticar isso aqui que Deus vai lhe ensinar hoje. Às vezes tem muita coisa grande de Deus que parece que não vem, né? Às vezes só coisa ruim que acontece. As coisas grandes é só grandes problemas, grandes lutas, grandes adversidades, né? Às vezes a pessoa vive um grande sofrimento, mas parece que as coisas grandes de Deus não vêm. E o Espírito Santo de Deus, ele nos traz um ensinamento hoje. Aqui, uma palavra que Deus me deu alguns anos atrás. Eu, meu irmão, minha irmã, fui muito abençoado nessa palavra aqui. Você crê que Deus vai te abençoar também? Né? Olha só, eu vou ler na tradução corrigida, que a maioria tem. Depois eu vou ler na tradução atualizada, tá? Vamos ler primeiro aqui na tradução corrigida. Coloca na tela, Provérbios, capítulo 25, versículo 24. Depois a gente vai ler na atualizada. Provérbios 25, 24, 25, perdão. Capítulo 24, versículo 25. Diz assim: mas para os que o repreenderem, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Vou ler de novo. Mas para os que o repreenderem, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Agora preste atenção na tradução atualizada. Diz assim: mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles o que acontece? Grandes bênçãos. Presta atenção que o sujeito aqui ele é oculto. Alguém pode dizer, mas eu vou repreender quem? Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui naturalmente, assim no dia a dia, você que é pai. Quando o seu filho faz algo errado, o que você fala? Você repreende ele, sim ou não? Sim. Por quê? Porque você quer o bem dele. É isso? Você, quando era criança, você estava fazendo algo errado? Seus pais foram lá e lhe repreenderam. Algumas coisas, a princípio, você ainda continuou desobedecendo. Aí depois veio a coça, né? Repreendeu 1, 2, 3, aí depois veio uma coçazinha, aí depois separou. Não, realmente eu tenho que obedecer. A Bíblia diz que as repreensões da vida, as repreensões de Deus são o caminho da vida. Deus repreende o filho que ama. O pai repreende o filho que ama. Amém? Agora, tratando-se desse sujeito oculto aqui, a Bíblia está dizendo que você tem que repreender o inimigo. O inimigo que se levanta contra você. Tem muita gente que essas grandes bênçãos aqui, que o Salomão está dizendo, coisas grandes, elas estão como que retidas no mundo espiritual. É só muito problema, grandes lutas, e grandes tribulações, grandes tempestades e as coisas grandes de Deus. Olha só, Jeremias capítulo 33, versículo 3. Vamos lá. Nós vamos finalizar depois aqui, nesse capítulo, tá? Jeremias 33, versículo 3. O que a Bíblia diz aqui? Vamos ler todo mundo junto. Vamos lá. Clama a mim e responder-te-ei
e anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes. E o que mais? Firmes que tu não sabes. Que coisas são essas? São coisas que estão ainda retidas no mundo espiritual. Irmãos, se nós tivéssemos uma visão do mundo espiritual, nós íamos ficar boquiaberto com tanta coisa boa de Deus que Deus preparou para nós. Muita coisa. Só que elas estão retidas. Mas pastor, eu quero tomar posse. Você às vezes tem um cartão, tem dinheiro na conta, mas se você não tem a senha, você não vai conseguir sacar um centavo. Né? Você pode ter uma BMW na garagem, sem a chave, ela não sai do lugar. Ah, eu tenho a chave, mas se não tiver o combustível, ele também não sai. Tem pessoas que Deus tem coisas grandes para ela, mas ela precisa clamar. Ela precisa reivindicar aquilo que é dela. Mas pastor, o que é meu? Irmãos, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Saúde, felicidade, prosperidade, paz, tudo foi conquistado na cruz. Jesus cumpriu todas as coisas na cruz. Olha só o que o João fala na terceira carta de João, versículo 2. Terceira carta de João. Vamos lá. Terceira carta de João, versículo de número 2. Versículo 2. Olha, o João escreve aqui, mas aqui é o próprio Deus falando conosco. Ele diz, versículo 2, amado, Deus chama a cada um de nós de amado, filhos amados. Ele diz, desejo que te vá bem. Desejo que te vá bem em todas as coisas. Quem é que não quer que dê tudo certo em todas as coisas? Todo mundo quer, irmão. Todo mundo quer que dê tudo certo, sim ou não? Todo mundo quer. Então ele está dizendo, o desejo de Deus é que te vá bem em todas as coisas. Todas as áreas da sua vida. Deus não quer que você sofra em nenhuma área da sua vida. Que tem gente que ela financeiramente está bem, mas sentimentalmente ela está sofrendo. Tem gente que está bem financeiramente na vida sentimental, mas está com problema de saúde. Tem gente que tem muita saúde, mas está com problema com filho. Filho que, infelizmente, entra no crime. Que às vezes é até pior do que uma doença. Uma enfermidade. O cara se lança no crime. Pode ser morto a qualquer momento. Mãe não dorme. Não tem paz. E Deus está dizendo, olha, eu quero que te vá bem em todas as coisas. Todas as coisas. Que mais? Que mais? E que tenhas saúde. Saúde mental, saúde física, saúde em todo o seu corpo. Deus quer que você tenha um estômago curado, uns rins curados, o baço, pâncreas, vesícula, os braços, as mãos, os pés. Amém? Deus quer que o seu sangue seja um sangue bom. Deus quer que você tenha uma coluna boa. Deus quer que você tenha uma mente boa, uma memória boa, né? Às vezes a pessoa ela está ainda nova, jovem, e está esquecendo as coisas. A memória está falhando, né? Provérbios diz que a memória do justo é abençoada. Jesus abençoa a minha memória. Abençoa a minha mente. Amém, pessoal? Então, que tenha saúde. Que mais? Assim como bem vai a tua alma. A alma é o espírito. Deus quer que você tenha um espírito que tenha paz. Tem gente que é perturbado.
não dorme, vê vultos, ouve vozes, tem uma perturbação, uma coisa que perturba ela. Ela não consegue ter paz, ela não dorme direito. Ela tem aqueles surtos, né? É uma pessoa que não tem o quê? Não tem paz na alma dela. Ela não tem paz na alma dela, é uma alma perturbada. E Deus quer que a pessoa tenha uma paz de espírito. Ela vai deitar sobre o travesseiro dela, vai dormir em paz, vai acordar em paz. Vai ter problema? Sim. Problemas virão sobre nós. Só que Deus quer que te vá bem também na tua alma. Diga amém. Irmão, você não precisa de remédio controlado. Você tem que orar a Deus e dizer: Jesus, eu quero o meu espírito 100% curado. Eu quero o meu corpo 100% curado. Agora volta ao assunto que eu falei com vocês no começo. Volta ao assunto que eu falei na tradução atualizada. O Salomão disse: aqueles que o repreenderem. Tem muita gente que ela tem que repreender, como diz o versículo de número 25, mas os que o repreenderem se acharão bem. Tem algo que está fazendo você se sentir mal? Tem algo que está te fazendo se sentir mal? Você se sente mal com um problema? Você se sente mal com uma enfermidade? Então Deus quer que você se sinta bem. Se ache na condição de estar bem e não mal. Então quando você começar a repreender o que te faz mal, o que te causa mal, o que tem trazido dor, sofrimento para a tua vida, ele está dizendo: aqueles que o repreenderem, eles vão se achar bem. A pessoa está com uma dor de cabeça, irmão. Toma um remédio e não ficou bom. Aí ela começa a orar: eu não aceito essa dor de cabeça, porque pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Inimigo, pega agora toda a tua dor e vai embora. Se ela orar com fé, quando ela termina a oração, a dor vai embora. Aí ela começa a se sentir bem. Ela estava mal, não conseguia nem abrir os olhos e estava ruim. Quando ela repreende, aquele mal vai embora e ela começa a se sentir bem. A dor vai embora, a ansiedade vai embora, a depressão vai embora. E Deus está dizendo, isso aqui é o mais interessante do versículo: e sobre eles virão grandes bênçãos. Às vezes, irmão, a tua bênção ela está tão perto de você que você não está conseguindo ver. Por isso que você tem que repreender o mal. Você luta e nada está dando certo. Repreenda. Diabo, você que está querendo amarrar a minha vida financeira. Tá? Você está bem, de repente, do nada tem uma confusão dentro da sua casa. Uma briga do nada. Às vezes uma briga por causa de um tapete. Por causa de uma sandália virada. Por causa de uma coisa tão banal. Aí cria-se um clima pesado. E o inimigo vai entrando. Quando onde tem briga, o diabo está lá. Onde tem briga, o demônio entra. Ele lança a semente da discórdia. E a pessoa começa a brigar dentro de casa. Aí você acha quem que vai estar lá? O diabo. Então, às vezes, a pessoa, para ela poder ter na sua casa essa grande bênção, essa paz entre a família, essa harmonia, ela precisa repreender. Mas alguém diz assim: não, mas era Jesus que fazia isso. Não, é você que tem que fazer. É você que tem que fazer. Lucas capítulo 10, vamos lá. Lucas capítulo 10. Lucas 10, no versículo 17, Jesus diz assim, Jesus disse, essas foram palavras dele, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Jesus deu uma missão para os discípulos,
E os discípulos foram fazer a obra de Deus. Eles curaram os enfermos, expulsaram os demônios, pregaram o evangelho, muitas pessoas se converteram. Quando eles regressaram, eles voltaram para prestar contas a Jesus. Eles voltaram como? Como é que eles voltaram? Volto a parte A do versículo. Como é que eles voltaram? E voltaram os 70 como? Com alegria. Eles voltaram com alegria. Eles voltaram com aquela satisfação. Deixa eu falar uma coisa para você. Como é que você volta do trabalho para casa? Estressado? Cabeça quente? Aborrecido? Irritado? Você volta irritado com tanta fofoca, com tanta discórdia. É gente tentando puxar o tapete um do outro. Aí você volta para casa e desconta na sua família, irmão. Você tem que queimar o capeta. Eles voltaram com alegria. Deus quer que você volte para a sua casa, do trabalho, com alegria. Ele quer que você volte para casa, entre na sua casa e não traga aquela carga negativa que estava lá. Tem gente que ela sai do trabalho, aquela carga de fofoca, de discórdia, ela leva com ela, irmão. E ela desconta nos filhos, desconta na mulher, desconta do marido. Tá isso, irmão. Ninguém tem nada a ver com ela lá, mas ela desconta em todo mundo. Ela tem que sair do trabalho e dizer: Deus, toda essa carga negativa que estava lá, vai para lá, demônio, na minha vida, você não vai ficar não. Eu vou para casa e eu quero, Deus, a tua alegria. Eu vou para a minha casa agora. E lá na minha casa só vai entrar a alegria de Deus. Eu quero na minha casa a paz de Deus. Você leva para a sua casa o que? A tristeza ou a alegria? Eles voltaram com alegria. E o que eles disseram? Senhor, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. O que eles estavam querendo dizer? Senhor, nós fomos fazer tua obra e os demônios manifestavam e a gente expulsava eles no teu nome. A gente repreendia eles no teu nome e eles iam embora. A gente fazia a obra e pregava o evangelho, de repente surgia uma situação e a gente repreendia no teu nome e o problema cessava. No teu nome. Os demônios nos obedecem. Aí alguém diz: não, mas quem tem que repreender é Jesus. Então por que eles repreendiam? Por que os discípulos de Jesus repreendiam e você não pode repreender? Se você é discípulo dele, você também tem que repreender. Tem que mandar embora. É uma coisa que te perturba, eu não aceito mais essa perturbação. Diabo, vai embora. Sai da minha vida. É um casal que se ama, mas parece que quando os dois estão juntos, tem uma incompatibilidade. Uma discórdia. Está repreendido, Deus. O que Deus uniu, o homem não separe. Ah, mas esse meu filho está me dando dor de cabeça. Diabo, eu não coloquei filho no mundo para me dar dor de cabeça. Eu repreendo. O Isaías disse: todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Todos eles. Você tem que expulsar essas perturbações da sua casa. Aí Jesus diz, 18, e disse-lhes: eu via Satanás. Jesus disse, como um raio cair do céu. Ele estava falando do dia que o diabo foi expulso, que ele era um anjo de luz. Ele se rebelou contra Deus, conseguiu convencer uma terça parte dos anjos, e quando ele conseguiu reunir essa terça parte para se rebelar contra Deus, Deus expulsou eles do céu. E Jesus, que é a palavra de Deus, viu o dia que eles caíram, que eram anjos, que se rebelaram. Jesus disse: eu vi Satanás cair como um raio. Eles foram expulsos do céu como um raio cai. Você vê um raio assim caindo assim, muito rápido. Eles foram expulsos do céu. E Jesus está dizendo: no dia que eles foram expulsos do céu, eles perderam o poder que estava sobre eles, porque Deus dá poder a cada anjo, autoridade.
Os anjos, eles são, muitas vezes, anjos ministradores, como diz Hebreu, o livro de Hebreus diz que eles são anjos ministradores que vêm para nos abençoar. Quando você ora em nome de Jesus, os anjos entram em ação. São espíritos ministradores, que eles vêm para ajudar aquele que é de Deus. Quando você ora, os anjos de Deus entram em ação. Quando eles foram expulsos do céu, eles perderam aquela cobertura que estava sobre eles, perderam o poder que Deus tinha dado a eles, e eles foram expulsos lá para o inferno, lá para baixo. E desde então eles estão lá. E muitos estão atuando aqui nessa terra. Por quê? Porque o Adão comeu do fruto que não era para comer. Quando ele come daquele fruto, lá em Gênesis, ele abre a porta para o diabo entrar aqui na terra. Até então o diabo não tinha acesso aqui. Então ele começou a fazer a obra maligna dele, colocar doença, enfermidade. E desde então o ser humano sofre porque o diabo entrou aqui nessa terra, e os seus demônios entrou aqui nessa terra para fazer o homem sofrer. Jesus disse lá, se não me engano, João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida, vida com abundância. O diabo só vem para matar, roubar e destruir. Então ele vem, sempre ele tá ativo, ele não dorme, ele está tentando um, tenta outro, e vai aqui, vai acolá, e você tem que estar como Jesus está mostrando aqui, ó. Eu vi Satanás cair como um raio. Aí, escuta só. E eis que vos dou o poder. Jesus está dando, ele está dando poder, que é autoridade, para quê? Para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo. E o que vai acontecer contigo? Nada vos fará dano algum. Se você tem autoridade para pisar, no sentido figurado, é que você vai ficar procurando uma serpente para pisar ela. Nem procurando um escorpião. Cadê os escorpiões? Eu vou pisar. Não, peraí. Você não tem que pisar em escorpião e nem serpente. Você tem que amarrar. As serpentes e os escorpiões são espíritos malignos. Ele está dizendo que você vai colocá-los debaixo dos seus pés. Quando você ora em nome de Jesus, Jesus disse, eu estou dando poder para você. Pisar, ou seja, paralisar aquilo que te faz mal, aquilo que faz você sofrer, aquilo que faz você chorar. Ele está dizendo para você, você pode repreender o mal da tua vida. Você tem autoridade porque ele está dando autoridade. Eu vos dou poder. E o poder está onde, pastor? Está no nome dele. Quando você usa o nome dele, com fé, crendo, esses espíritos que Jesus intitula como serpentes e escorpiões, toda a força, não importa se é 1, se é 10, se é 1000, não importa. Ele está dizendo que toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Não tem efeito colateral. Não tem efeito colateral. Você repreende e ele não pode te tocar. Você expulsa e ele não pode te tocar. Diga glória a Deus. Então ele está falando que nós temos que repreender no nome dele. No nome dele. Aí Jesus aqui nos dá um exemplo, aqui no livro de Mateus, capítulo 8, ele expulsando a tempestade. Mateus 8, 23. Diz assim, e entrando ele no barco, 8:23, Mateus 8:23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Seguiram ele. E eis que no mar se levantou uma tempestade. Uma tempestade tão grande, presta atenção. Lá no primeiro versículo a gente falou, aqueles que o repreenderem se acharão bem, sobre eles virão grandes bênçãos. Agora você vê aqui que veio uma grande tempestade. Às vezes, em vez das grandes bênçãos, vem grandes problemas na nossa vida.
Mas Jesus está falando para você que quando surgirem grandes problemas, você tem que fazer o que ele fez. Grandes problemas, grandes lutas, você tem que começar a entender isso a partir de hoje. O Senhor quer entregar para você coisas grandes. Você tem que contar grandes testemunhos. Amém? Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou? Ele está ensinando aqui, ele está dizendo, ó, uma tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas e ele, porém, estava dormindo. Versículo 25, e os seus discípulos aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. Eles começaram a, Senhor, Jesus estava dormindo lá, no barco. A tempestade de um lado para o outro, e o barco, né, sendo varrido ali, e as ondas batendo, e Jesus dormindo. Eles foram lá, mestre, acorda, a gente vai perecer, a gente vai morrer. Aí Jesus simplesmente levantou e mostrou para eles como é que eles tinham que agir naquela situação. E diz assim, ó, e ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Ele se levantou e disse, por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Você sabe por que às vezes a gente teme? Porque a nossa fé está pequena. Por que às vezes a gente não repreende o inimigo? Porque a nossa fé está pequena. Nós temos que ouvir mais a palavra, meditar mais na palavra. Às vezes você ouve essa palavra aqui, mas não lê a sua Bíblia em casa. Você tem que ler, meditar, para a sua fé crescer. E ele está dizendo, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Então, olha o que Jesus fez. Levantando-se, o que ele faz? Repreendeu os ventos e o mar. Repreendeu. Ele repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. Você vê que estava todo mundo naquela situação, aflito, angustiado, desesperado. Ai, o barco vai afundar, acorda Jesus aí agora. No momento de desespero a pessoa diz, será que Deus não me ama? Será que Deus não está me vendo? Em vez dela se levantar e repreender o mal, não, ela começa a culpar a Deus. Ela começa a dizer, será, Senhor, que o Senhor não está vendo? O que é que eu fiz para merecer isso? Às vezes você não fez nada. Você tem que repreender. Tem que exigir que o mal saia. Não tem esse negócio de ficar questionando nada. Tem que se levantar e tem que repreender. E eu vou falar uma coisa aqui para a gente finalizar. Você sabe o que é que você tem que repreender da sua vida. O que tem feito você se sentir mal? Você sabe. O que faz você se sentir mal? O que é um problema? É uma doença? O que está fazendo você se sentir mal é as dívidas? É uma perturbação? É algo que te aflige? Que você tem que se levantar e repreender. Tem que mandar o mal embora. Quando Jesus repreendeu, aconteceu o quê? Veio uma grande bonança. Que eles receberam uma grande bênção ali. A paz foi abundante. Sabe? É bom quando você tem uma paz abundante no seu coração. É bom demais. Sim ou não? Não é bom quando o salário aumenta? Tem gente que sorriu até com saudade, nem lembra mais o que é. Misericórdia. Né? Às vezes a pessoa ela quer algo de Deus. E aí você vê aqui que Jesus se levantou, repreendeu. E depois que ele repreendeu, veio uma grande bênção. Veio uma grande bonança, uma tranquilidade, uma paz. Ali aconteceu naquele lugar. Amém? E a gente vai finalizar, voltando lá para Provérbios de novo, para a gente poder orar. Provérbios 24, 25. Vamos ler todo mundo junto. A tradução atualizada. Diz,
Mas os que o repreenderem se acharão bem